Com soninho? Oh, que bonitinho. Que coisa. A gente está terminando, viu? Está terminando. São poucos módulos a mais. Você já pensou nisso? Que você já venceu a maior parte deles, dedicando um domingo por mês da sua vida para estar aqui. Parabéns para você. Sim, senhor? O pendrive de quem? Ali. Não esqueça o seu pendrive. Senão ele vai arranjar outro dono. Essas coisinhas sempre arranjam um dono. Muito bem. Então, se anime, porque falta pouco, você está na reta final. A redenção está mais próxima, quer dizer, a formatura está mais próxima do que quando você creu. Não é? Muito bem, muito bem. Queridos, meu assunto dessa tarde, ele é extremamente curto. Já até terminou. Ele está aí na página da apostila como a Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia, página 91, 90 redondo. E se você olhar, ele é página 90, 91, 92, 93 e acabou. E só as páginas 90 e 91 nós praticamente já cobrimos na nossa introdução à Cristologia, lembrando você que nem toda a igreja em seus pioneiros, na verdade a maior parte dos pioneiros, não aceitava a Trindade como uma doutrina bíblica no início dela. Deixa eu fazer uma correção daquele meu... Eu nem vou usar isso aí, viu? Pode deixar parado assim a Trindade aí, então. Meu irmão fez uma observação lá na saída, muito própria, que talvez na maneira de colocar ali no PowerPoint tenha causado uma falha de comunicação. Eu coloquei ali que entre 1890 e 1950, se os pioneiros tivessem que aceitar as declarações de crenças fundamentais redigidas em 1980, e eu coloquei as 28, mas não foram as 28 redigidas em 1980. Em 1980 foram 27. Aí nós tivemos há uma década atrás a 28ª, ok? Que é crescimento em Cristo. Só esse esclarecimento para você não achar alguma outra coisa. E uma outra observação que me foi feita também excelente, porque a gente vê que o povo tem estudado, tem se dedicado. Quando eu coloquei ali a questão da tristeza e do choro em João 11:35, foi muito bem observado que no relato do desejado de todas as nações, Ellen White comenta ali que o choro de Cristo é pela incredulidade dos corações. Aí eu expliquei para o meu amigo ali que nós usamos aqui o contexto imediato de João 11, que ali Jesus está chorando no contexto imediato, de fato, por seu amigo chegado ter morrido, ok? Mas isso não descarta a interpretação do espírito de profecia, certo? Ellen White muitas vezes amplia a visão que nós temos do texto bíblico, certo? Tá bom? Dados esses dois esclarecimentos, vamos retomar aqui então. Aí na sua apostila, na página 90 e 91, na 90 você tem primeiro um assunto bem interessante para você dar uma olhadinha, que é a evolução de várias doutrinas aqui. Nós tínhamos uma declaração inicial de crenças fundamentais, redigida por Uriah Smith em 1872, e essa declaração não continha várias doutrinas bíblicas. 1872, havia uma declaração já de fé, mas não continha, por exemplo, modéstia cristã, que só foi estudada, pensada e declarada em 1889. Você não tem uma declaração sobre conduta cristã, você não tem uma declaração sobre dízimos e mordomia, você não tem uma declaração sobre temperança em si. E aí você tem várias outras coisas que não estavam nessas formulações iniciais quando a igreja ainda estava amadurecendo. A seguir você tem uma lista, não é uma lista negra, porque eles caminharam para a luz depois, embora alguns dessa lista aqui tenham apostatado na trajetória, mas de pioneiros antitrinitarianos. Joseph Bates e Joshua Himes são os principais deles aqui dessa lista, porque eles vieram da conexão cristã.
Um movimento restauracionista com ênfase muito forte. Embora a Conexão Cristã fosse inicialmente trinitariana, depois abandonou essa crença e se tornaram antitrinitarianos. Joseph Page só foi amadurecer para isso depois. Uriah Smith está aí nessa lista, Frisbee, Wagner, Loughborough, Dudley Kenwright, Dennis e Wilcox. Essas são a lista dos principais pioneiros que não acreditavam na doutrina da Trindade, não a compreendiam, ok? E depois você tem aqui os pioneiros que já tinham uma compreensão trinitariana da doutrina de Deus. Você tem Spears, Donner, Wheeler, que não é o Frederick Wheeler, esse é Lee Wheeler, Hildreth, Cottrell, Clarke, Bowman, Morton, Jones, Haskell, Tenney, Henry e Underwood. São esses aí os que tinham essa compreensão. Então você tinha no movimento inicial adventista dois grupos. Um grupo que não aceitava a doutrina da Trindade como sendo bíblica e um outro grupo que aceitava já a doutrina da Trindade como sendo bíblica. Aí a pergunta, o nome Ellen White não aparece nem num lado nem no outro. E aí? E aí que até 1890 você não tem declarações explícitas de Ellen White, nem a favor, nem contra esse posicionamento. O que acontece na história da igreja é que vai surgir aquela assembleia, famosa assembleia de Minneapolis, 1888, quando o assunto da justificação pela fé vem à tona, não é pela lei, é pela graça, e aí depois de salvo pela graça você obedece à lei. E com uma ênfase tão forte em doutrina da salvação, a igreja teve que começar a reestudar o seu assunto sobre Deus e o papel do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Aí começa-se a amadurecer o pensamento sobre Deus, do estudo da Bíblia mais aprofundado, e você vai ter então algumas frases decisivas que surgem nessa época. O interessante é que nenhum dos teólogos de Minneapolis, da Assembleia, é que define ou que contribui efetivamente para a compreensão da Trindade. Quem vai contribuir, na verdade, é quem não tinha formação teológica, que é a boa velhinha. Ela é que começa com algumas frases a abrir o pensamento. E uma frase fantástica que vai contribuir para a compreensão da Trindade, porque a dificuldade para compreender Trindade, e essa é a dificuldade até hoje, é você entender o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Ninguém tem dúvidas em relação ao Pai. O Pai é o Pai. As pessoas têm dificuldade de entender, a personalidade do Espírito Santo. Você tem até hoje focos no meio da igreja, achando que o Espírito Santo é a influência divina, é uma energia de vida, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa, viu? E graças a Deus por isso. E outros têm dificuldades para entender Jesus como eterno, não criado. E até hoje você tem gente no meio da igreja achando que Jesus é o anjo Gabriel, que Jesus é não sei o quê. É umas coisas assim meio